Flamengo. Salve, salve galera, salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui com dois dos nossos colunistas, a primeira delas, Alicia Klein. Tudo bom, Alicia? Fala, Pedro, Rodrigo, todo mundo que está ouvindo a gente, prazer estar aqui de volta. E eu estou aqui também com o Rodrigo Matos. Tudo bom, Rodrigo? Fala, Pedro, Alicia. Vamos falar aí um pouco desse Flamengo e o que tem rolado nesses início de temporada. Vamos falar de Flamengo e começar falando dos 3 gols marcados pelo Pedro no final de semana, que os ingleses chamam do hat-trick. E eu queria aproveitar esses 3 gols para começar uma discussão. Eu sei que o Flamengo tem um grande time, o calendário brasileiro é quase uma selvageria, então, independente de você ser titular ou não, você vai jogar vários jogos, mas eu acho impossível não questionar um jogador do nível do Pedro, que é claramente um dos melhores da posição. Se você pensar em jogadores com características mais tradicionais de centroavante, é o melhor da posição no país, um cara que com certeza tem nível para brilhar na Europa. Eu pergunto para você, Rodrigo, até quando você acha que um cara desse nível fica confortavelmente jogando num clube brasileiro, ainda que seja um grande clube, sem ser o cara desse clube, sem ser o ponto focal do ataque desse clube? Porque ele vai sempre ter a concorrência do Gabigol, que é um cara que está se tornando um dos maiores ídolos da história do clube. Pedro, teve uma vez que me perguntaram na live sobre isso, se ele deveria ser titular ou não e tal, eu falei assim, olha, a solução para o Pedro é fazer terapia, porque ele vai ter que entender que ele é um jogador excepcional, talvez o melhor centroavante brasileiro depois do Gabigol, aí vai ter uma discussão entre os dois, mas ele vai ter que aceitar que não é o jogador titular para os jogos principais do Flamengo, porque o time do Flamengo funciona melhor com o Gabigol, digamos assim. Funciona... a lógica do time é melhor com o Gabigol, que é um centroavante menos fixo e tal, e o Pedro serve para circunstâncias específicas ou para jogos em que o time vai se adaptar um pouco ao estilo dele. Mas ele vem, de fato, eu não vi, mas eu acho que a média de gols dele está até acima do Gabigol esse ano. Tem que dar uma levantada aqui, mas ele já tem, eu acho que quase o mesmo número de gol, ou o mesmo número de gol, e jogou muito menos, porque entra na reserva, enfim, e tem feito, inclusive, gols muito bonitos, né? Como é o caso do gol da semana passada, antes dele fazer esse hat-trick, quando o gol que ele fez contra o La Calera, né? Eu acho que ele vai ter muita oportunidade de jogar, o Flamengo vai precisar muito dele, foi uma contratação bem acertada, apesar do valor alto, é um jogador que vale o que foi pago, é um jovem, né? Ainda vai ter possibilidades além. Me parece, de tudo que a gente vê de fora, que ele está aceitando bem a situação, porque está jogando bastante, não é que está encostado, e vai jogar mais ainda se a gente pensar que a temporada do brasileiro tem 18 jogos, que são jogos na Copa América, e aí de repente pode até ser que o Pedro esteja na Copa América e não o Gabigol, porque a gente sabe que o Tite gosta mais do Pedro, do estilo do Pedro, do que do Gabigol, mas é difícil que eles levem os dois. Então, se levar um, o outro vai jogar no Flamengo, e quem for também vai estar jogando com a seleção. E acho provável que um dos dois seja convocado, né? Pela lógica dos centroavantes brasileiros. Muito provavelmente o Pedro, muito por uma questão de característica também, né? Ele traz ali uma característica que é mais difícil de encontrar para o Tite. O Gabriel Jesus e o Firmino já são jogadores de mais movimentação, né? Não tem exatamente a característica do Gabigol, mas tem essa característica de não serem os centroavantes fixos, né? De serem os jogadores que executam um outro tipo de função. O Gabriel às vezes jogando mais de lado, o Firmino fazendo aquele falso 9, enfim.
Tem aquelas outras discussões. Mas eu não vejo para o Pedro nenhum demérito, a não ser que comece a se bater muito, ele se deixa afetar, e não parece, em nenhum momento a gente viu isso até agora. Não me parece que ele esteja se sentindo subaproveitado, subestimado na posição que ele está. Acho que vai jogar muito e todo mundo sabe da importância dele e vai continuar produzindo o que está produzindo. O Brasil tem muito essa discussão do reserva e do titular, enfim. O Agüero é reserva no City, é o maior ídolo da história do clube. Então, Alice, eu acho importante esse ponto que você levantou. Eu presto atenção e eu vejo o Pedro me parece feliz. Ele parece feliz, ele diz em todas as oportunidades que ele tem, que ele está feliz. É um pensamento assim, mais pela lógica, né? Pelo nível que ele demonstra toda vez que ele tem oportunidade. Ele me parece também fisicamente está ficando cada vez mais forte, o que favorece uma adaptação melhor do que a que ele teve na primeira passagem dele pelo futebol europeu. Me parece ilógico, né, Alicia, que um jogador desse nível fique confortável nessa situação por muito tempo. Porque se você pensar em Brasil, o nível dele não é só ser um bom centroavante no Brasil. O nível dele é um jogador para ser o principal jogador de um dos maiores times do Brasil. E me parece que enquanto o Gabigol estiver no Flamengo, ele nunca vai ter essa possibilidade, né? Eu acho que tudo depende do nível de conforto dele com esse conceito do que é ser titular, né? O Rodrigo mencionou isso em relação ao Agüero, por exemplo, e o próprio Ceni deu uma entrevista, acho que na sequência do jogo contra o Volta Redonda, dizendo que o Pedro é titular, né? Que esse conceito dos 11 titulares é uma coisa que acabou há muito tempo, né? E que ele é titular desse elenco. Ele até falou dos últimos 3 jogos, ele jogou 2, né? É claro que ele acaba não atuando e não sendo titular, não começando a jogar nos jogos que mais importam, né? Ele está participando muito mais pela natureza do nosso calendário e a falta de relevância do Campeonato Carioca e o baixo nível do Campeonato Carioca. Mas eu acho que deve ser muito difícil realmente lidar com essa questão de você saber que você seria titular em qualquer outro time, né? E que dificilmente, a menos que aconteça alguma mudança no Flamengo, ele será titular no Flamengo, porque o único jogador que assim, consistentemente tem jogado mal é o Everton Ribeiro. E não tem sentido ele entrar dentro do esquema do Flamengo, no lugar do Everton Ribeiro, teria que mudar o esquema todo. Não tem hoje um jogador titular do Flamengo que possa cobrir a posição do Everton Ribeiro bem, e mudaria o jeito de jogar do Gabigol, né? Que também talvez não seja do interesse da equipe como um todo. Então, eu acho que assim, ele precisa trabalhar. Eu quero fazer parte do elenco e ser titular, né, de um dos dois, né, um dos 2 melhores times do Brasil, ou eu quero arriscar ir para um outro lugar? Porque aí também é o seguinte, né, você pode ser titular num outro time e não receber a bola, você não tem um Arrascaeta num outro time, né? Você ali, se a gente olhar dentro do universo do futebol brasileiro, tem Palmeiras e Flamengo e os outros times já um nível abaixo, né, na minha visão, na minha análise. Então, eu acho que você fazer parte você ser ali o 12º jogador do melhor ou de um dos 2 melhores times do Brasil, ou você, né, arriscar não ter essa oportunidade, jogar em um time em que a qualidade não seja tão grande. Aí, pensando em Copa América, eu fico naquela dúvida, né? A gente viu que o Everton Ribeiro não voltou bem da seleção, o Gabriel Menino não voltou bem da seleção, tem esses históricos assim, né, de jogadores que vão e acabam, quando voltam para o seu clube, né, tendo uma performance abaixo. Aí eu fico pensando, né, se não era melhor para o Pedro, o Gabigol ir e ele ficar no Flamengo e poder jogar uma sequência de jogos pelo Flamengo, em vez de ficar ali talvez até na reserva da seleção e, né, ainda mais numa Copa América que tem muita gente, até torcedor de clube, que queria até que não tivesse, né? Já tem gente aí falando que vai torcer contra para não arriscar dos seus jogadores se lesionarem. Então, não sei, eu acho que de repente o Pedro é um cara que podia até se beneficiar da convocação do Gabigol e ele poder atuar mais, mas deve ser difícil você saber que você seria titular em qualquer outro time do Brasil e até em outros times do mundo e ficar lá, né, se contentar em ser esse 12º jogador, mas
Quem se beneficia é quem gosta de futebol, né, gente? Porque, cara, ver o Pedro jogar, o gol que ele fez pela Libertadores no meio da semana, né? Claro, contra o Volta Redonda, a gente fala um adversário muito fraco e tal, mas foi uma pintura o que ele fez na Libertadores. É um jogador, assim, de um nível que é raro de encontrar. Sim, eu até discordo um pouco com você, Alice. Eu gostaria de ver o Pedro como o camisa 9 de um time grande, jogando todos os jogos, começando jogando todos os jogos decisivos. Eu acho que o futebol brasileiro teria que ganhar. Para o Flamengo é ótimo você ter uma disputa entre Pedro e Gabigol, é espetacular. Mas eu estou insistindo nessa discussão justamente porque, assim, a minha impressão, isso não é uma coisa normal, isso não é uma coisa, né, comum. É como se o São Paulo, ou sei lá, o Fluminense, tivesse o Fred e o Luiz Fabiano disputando vaga no mesmo time. Me parece ser uma coisa que eu não consigo não ver isso como uma coisa que não tenha um prazo para terminar, sabe? Então, Pedro, eu acho que você está pensando com um pensamento antigo do futebol brasileiro, que era o de que você tinha ali 11 titulares e reservas eventuais que ia ter uma queda muito grande. O que a gente vê lá fora, e que é o que o Flamengo e o Palmeiras, os clubes que têm mais possibilidade, estão aplicando aqui, é de você tentar ter uma substituição, se não do mesmo nível, nesse caso é do mesmo nível, mas se não for do mesmo nível, de um nível próximo dos titulares. E é o que a gente vê lá fora. Os grupos são curtos, porém são grupos muito qualificados, né? Você sai um jogador ali do Real Madrid e vai entrar outro similar ali, vai sair o Vinícius Júnior e vai entrar o Rodrigo, não vai ter uma queda absurda de nível. E é o que estão buscando os times que se ajeitaram aqui. Os outros times não têm dinheiro nem para ter às vezes um time titular do nível que são as reservas do Palmeiras e Flamengo, e acaba que eles se beneficiam de fazer isso, mas eu não vejo nenhum absurdo nessa coisa de ter, é o que a gente deveria querer. Mas aqui, se a gente tivesse um futebol brasileiro mais forte financeiramente, provavelmente isso poderia se estender a outros clubes, porque a gente produz muito jogador, né? E se saísse menos jogador até para mercados secundários e tal, a gente podia ter sim essa possibilidade, mas a gente vai raspando o osso e aí sobra sempre um garoto ali para entrar no lugar e tal. Acho que deveria ser algo desejável. Se individualmente para ele vai fazer sentido, durante quanto tempo vai fazer sentido, a gente vai ter que ver. O Flamengo, depois que comprou a Fiorentina, meio que se lamentou, né? Eu acho que ela se arrependeu do valor que ela vendeu o Pedro. Porque estava fixado o valor, né, depois do empréstimo, e eles viram que era um centroavante, que é uma posição que é cara, que talvez tivesse mercado de Europa por um valor mais alto do que esse que foi pago pelo Pedro. Não sei, pode ser que no futuro apareça aí também uma proposta para ele sair, é algo bem possível, né? Digamos assim. Eu até acho que os times europeus cometem um erro, às vezes, de desprezar jogadores que já foram para a Europa e voltam e eles taxam como não serve, né? E muitas vezes são jogadores que foram muito testados aqui na Libertadores, jogos duros e tal, e que estão acima de jogadores que eles fazem apostas lá e pagam valores muito mais altos. É um caso do Pedro, Gerson, Arrascaeta, enfim, jogadores que têm um nível muito alto, estão acostumados a jogos duros. Você pode discutir ali característica, velocidade de jogo e tal, mas tem essa questão. Mas eu não vejo nenhum absurdo de um time dele estar num time que se preparou financeiramente para pagar ele. Quem pagou 14 milhões de euros? Tinha dinheiro para pagar 14 milhões de euros num jogador? Só o Flamengo. Sim, só o Flamengo. Nem o Palmeiras. O Palmeiras não tinha também. E eu acho que ele tem bastante a consciência também de que, né, um camisa 9, um centroavante, mais até do que talvez qualquer outro jogador, ele depende muito de quem faz a bola chegar nele, né? Então ele estar num outro time, ser titular, não quer dizer que ele ia fazer tantos gols quanto ele está fazendo no Flamengo, né? E acho que
o fato da gente estar aqui discutindo o Pedro e ele ter sido tão pauta, né, nessa última semana, desde a Libertadores agora até o jogo pelo Cariocão, é que ele está conseguindo espaço nesse time, né? Ele está aí, como o Rodrigo falou, com uma média de gols até superior, né, proporcionalmente ao Gabigol. Então, assim, quem garante que se ele fosse titular, até em outros times que estão, né, que são times teoricamente fortes, como São Paulo, como Atlético Mineiro, quem garante que ele estaria fazendo essa mesma quantidade de gols, né? Que a bola estaria chegando nele com a qualidade que chega no Flamengo. Então, acho que ele, nesse momento, está tendo essa consciência, mas eu acho que aí, se chegar uma proposta, uma coisa para, de repente, voltar para a Europa, ele avalie. Mas eu acho que no Brasil ele está numa posição, assim, bastante boa. Se ele conseguir, né, manter essa racionalidade que ele parece estar mantendo e se diz feliz no clube, eu acho que ele tem tudo para estourar. E você vê, a gente está falando de um jogador teoricamente reserva, pelo conceito, né, antigo do futebol, mas parte dessa equipe titular do Flamengo, que a gente está dizendo que tem uma chance de ser convocado para a seleção brasileira, né? Então ele está tendo destaque, ele não está ali apagado, né, jogado às traças, um jogador desse talento que não está sendo aproveitado. Então é só porque é isso, né? Na mesma posição tem o melhor jogador do Brasil, né, no Brasil hoje, que é o Gabigol. Vamos para o intervalo rapidinho, 1 minutinho só, a gente já retoma a discussão. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o podcast UOL Flamengo. E o nosso tema de hoje é o Pedro. E a gente fez uma pesquisa, né? Com torcida do Flamengo, uma enquete. E até ontem à noite, que eu peguei os resultados para a gente debater aqui, 86% dos que responderam acham que o Ceni tinha que se virar para dar um jeito de ter o Pedro como titular. O problema é que a gente olha e se debruça e questiona ele toda hora, mas é realmente difícil, né, em responder como que ele poderia se virar para fazer isso. Eu acho que não encaixa no time não, Pedro. Assim, tinha uma posição que eu entendia equivocada do Rogério Ceni quando ele dizia no meio do Brasileiro do ano passado que os dois não podiam jogar juntos, o Pedro e o Gabigol. Isso, na minha opinião, era um equívoco que ele já reviu, inclusive. Tem escalado os dois em circunstâncias específicas. Agora, se a gente for pensar no time todo, já é um time que se expõe muito, né? Tem o Diego como primeiro volante, Gerson como segundo, que são jogadores que privilegiam mais quando estão... O Diego até atualmente tem atuado bastante no combate, tem sido um jogador muito efetivo nisso. Mas e o Everton e a Arrascaeta, que também não são nenhum primor de marcação ali. E aí você ainda colocaria um centroavante que fosse no lugar de quem? O Bruno Henrique é um cara que volta para compor aquela ponta ali, é uma coisa que certamente o Pedro não faria. O Gabigol também não vai ter essa disposição de fazer sempre, ele até faz... Ele teve, né? O Gabigol chegou a fazer um pouco isso no começo. Mas não jogando o tempo inteiro de lado. É assim, ele consegue marcar, é um jogador disposto a marcar, mas voltar o tempo inteiro de lado, quando botaram ele de lado efetivamente, não como segundo atacante, ele não foi bem no Flamengo. Foi uma época do Abel, ele tentou deslocar para botar o Bruno Henrique de centroavante. Ele foi, inclusive, um jogo contra o Peñarol da Libertadores, que ele deu um carrinho no cara e acabou expulso, porque ele tinha que marcar toda hora e não era uma coisa... Ele consegue pressionar a marcação ali na frente, tá? Agora, ficar voltando toda hora, você está acabando com o cara. Uhum. Então, o time como sistema vai funcionar em alguns momentos ali que você precisa de uma presença ofensiva maior. Mas não vejo ele desarrumando o esquema, mesmo com a má fase citada pela Alicia do Everton Ribeiro. Se eventualmente ele optar pela saída do Everton Ribeiro, o substituto está claro que é o Vitinho, que é um jogador que vem crescendo e que sabe jogar nessa faixa de campo, inclusive caindo mais ali para o meio ou caindo mais... ele tem rendido melhor, inclusive mais caindo para o meio do que muito aberto, como era o que se pensava nele inicialmente. Então, não vejo essa possibilidade assim. E se você botar Pedro e Gabigol, você vai tirar a mobilidade que tem o Bruno Henrique, que é o que dá a profundidade do Flamengo. Em geral, o time fica com problemas quando não tem essa profundidade.
principalmente porque pega time muito fechado, né? Então vai ficar com 2 centroavantes mais... Ainda que o Gabigol se movimente e tal, e em geral trava o jogo. Eu acho que é momentos específicos ali, mas não é que não deva escalar os 2 em determinados momentos. Mas de início, eu não seria a minha aposta. Eu acho que como funcionamento de time é pior. Talvez até, né, e depois me diz se você concorda, Alicia, isso colocar os 2 juntos pode passar por uma mudança um pouco mais radical de esquema, que o Rogério não tenha nem motivos para fazer agora e nem vontade, né? Eu penso um pouco, talvez, numa coisa parecida com o que acontece do São Paulo, com o Luciano e com o Pablo, que é um segundo atacante, mas que vem com essa característica de entrar na área para fazer gol, e um centroavante, mas como o Rodrigo falou, falta um pouco de abertura. No São Paulo isso é compensado porque você tem Dani Alves e Reinaldo, cada um em uma ala. Mas, enfim, seria uma mudança muito radical que não tem nem por que ser discutida nesse momento no Flamengo. E eu acho que essa resposta do torcedor, né, essa vasta maioria, é pensando mais com o coração, né, de você dizer, olhar para a qualidade do Pedro e falar, esse cara não pode ficar no banco. Mas, de fato, você tem que olhar para o time como um todo, você não pode olhar só para o setor ofensivo, né? E o Flamengo, se tem um problema hoje, é um problema nessa recomposição da marcação e no setor defensivo. Então, você, né, desmontar ali o meio-campo e potencialmente enfraquecer ainda mais uma questão que já é um pouco frágil, só para você ter, né, 2 grandes atacantes lá na ponta, não é assim que o futebol funciona, né? Você precisa que todo o esquema esteja encaixadinho, né? Você não pode abrir um buraco ali no meio-campo para forçar a entrada do Pedro e o Pedro começar o jogo. Eu concordo que tem momentos que dá para eles estarem em campo ao mesmo tempo, acho que até a torcida se irritou muito com o Rogério no começo, ficou aquele ranço, porque ele fazia aquelas mesmas substituições todos os jogos e era necessariamente sempre a saída do Gabigol para a entrada do Pedro, mas eu concordo plenamente com o Rodrigo hoje. Se tem um jogador que está no banco e talvez devesse ser titular, pela qualidade de quem está, né, começando o jogo e pela a maneira como funciona o esquema tático, é o Vitinho. Eu acho que demorou até, talvez, para tirar e testar esse time com o Everton Ribeiro no banco e o Vitinho começando o jogo. Mas eu acho que não tem sentido, até pelos resultados que o Flamengo está tendo dentro de campo, né? A história do time que está ganhando não se mexe, você mexe nas peças ali que não estão bem, que é o caso do Everton Ribeiro, mas eu acho que não tem cabimento você desmontar um esquema tático, né? E pior, você mexer justamente onde o Flamengo já tem um problema, que é nessa recomposição, para você fortalecer um setor de campo em que o Flamengo não tem problema, que é o ataque, né? Então eu acho que, pensando com o coração, claro, né, Pedro e tal, mas, cara, nesse momento, eu acho que essa mudança poderia ser só com o Vitinho, porque não é uma mudança de esquema tático, né? É uma mudança para você tirar alguém que não vem bem já há algum tempo, mas você desmantelar todo o esquema, eu acho que não faz sentido, até porque o Pedro consegue entrar e consegue entregar para a torcida do Flamengo aquilo que ele faz de melhor, que são, né, os gols, muitos gols. E o Pedro, só para complementar o raciocínio da Alicia, é bom lembrar que esses problemas defensivos, quando a gente fala, pelo menos na minha visão, não são um problema do Diego, que está escalado no volante, que está jogando muito bem como volante. Os problemas são dos jogadores da frente que não têm feito a pressão de quando perdem a bola para recuperar a bola. Ou seja, você afetaria mais. O Pedro é um jogador que faz menos essa pressão do que todos os outros que estão em campo, inclusive do que o Gabigol, que é um jogador mais ativo nesse tipo de pressão. Então você aumentaria o problema de fato. As pessoas, mas botou um centroavante e não está afetando nada a defesa. Você afetaria de fato a defesa, porque essa falta de pressão é que tem feito a bola sair, muitas vezes, limpa lá de trás do outro time, que aí vai pegar a defesa desarmada. É isso aí, a gente infelizmente está chegando no final, quando o papo tá bom, o tempo passa rápido. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Alicia, muito legal a participação de vocês. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com a participação do Rodrigo Matos e da Alicia Klein, a edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Dori e da Juliana Carpanês. Sigam aqui com a gente, na terça-feira que vem a gente está de volta e em todas as outras terças-feiras também,
com muito mais informação e opinião sobre o Flamengo. É isso aí, muito obrigado e um abraço.